Uma boa noite, que a graça do nosso Senhor possa abençoar cada um nessa noite. O tema hoje que eu vou trazer aqui é a respeito da interpretação da Bíblia. Nós não devemos interpretar a Bíblia da nossa forma. Nós temos que pregar o que Paulo pregou. Agora, por que o sistema teológico ele está equivocado e errando, e aonde ele errou? Onde é que está o erro dos pregadores em geral? 99%, ou pode-se dizer 100%, em querer, até talvez com boa intenção, interpretar a Bíblia. Mas o Espírito Santo ele tem me deixado claro, mas não se pode interpretar a Bíblia. Aí você diz, mas eu tenho que interpretar a Bíblia, mas você não pode interpretar. Então o que tem que fazer? Eu tenho que pregar o que Paulo pregou. Mas por quê? Ué, porque Paulo já interpretou a Bíblia. Você entendeu? Paulo já interpretou a Bíblia. E a interpretação que foi dada a Paulo veio direto do Cristo ressuscitado. Aí que está o problema. Por que se prega errado? Talvez até com boa intenção, com a Bíblia na mão. Mas é porque a maioria dos pregadores, eles ousam interpretar a Bíblia. Isso é um erro. Não se pode interpretar a Bíblia. Isso aí talvez, isso é uma carne ativada, é um ego, é um eu, é uma coisa pessoal. Não se pode interpretar a Bíblia. O erro teológico é interpretar a Bíblia. Então, por isso que eu pus, esse é o tema. Não podemos interpretar a Bíblia da nossa forma. Nós temos que pregar o que Paulo pregava. Se fizer isso, acabou os problemas. Se pregar o que Paulo pregava, muitas pessoas vão deixar de ser levadas por falsa doutrina. Então, se fizer isso, vai acabar os erros de interpretação. Aí vai acabar tudo. Aí por que vai se acabar? Por sensatez, humanamente aqui falando, por inteligência, eu vi que a Paulo foi revelada toda a verdade, toda a graça e o apostolado. Foi a Paulo. Então, por que eu vou ficar querer vasculhando Velho Testamento, Mateus, Marcos, Lucas? Por que eu vou fazer isso? Se a Paulo foi revelado tudo para ele. E o que acontece quando alguém vai vasculhar o Velho Testamento? Quando alguém vai vasculhar Mateus, Marcos, Lucas? Não acontece nada, não sai nada. Então, talvez uma ou outra, uma palavra de revelação profética, mas no geral não sai nada. Porque o Evangelho ele foi revelado ao apóstolo Paulo. Então, não devemos interpretar a Bíblia. Tem que ser pregado o que Paulo pregava. Esse é o erro, tá entendendo? Esse é o erro da maioria dos pregadores, em geral. 99% dos pregadores, vamos dizer assim, em toda a face da terra, em todo o globo, é eles querendo interpretar a Bíblia da forma deles. Quando se interpreta a Bíblia da maneira que a pessoa quer, entra heresia. Tem pastores aí, pastores pentecostais, renovados, todos estão interpretando a Bíblia, seja católico, todos eles. Então o que acontece? Acontece erros teológicos. Por quê? Vai sair erro teológico? Porque o resultado não vai ser a revelação dada a Paulo em Cristo. Então, eu estou me aprendendo nisso. Eu estou aprendendo nisso graças ao Espírito Santo. Então, acabou as contradições para mim. Então, como que é nas igrejas da lei? É isso aí, em geral. 99%. Um dia eles pregam que você é salvo, a outro dia pregam que talvez você é salvo, aí no outro dia talvez eles falam, não sei, se ele voltar talvez você vai subir. Um dia eles pregam que você é nova criatura, aí talvez no outro dia fala que você é um pecador e quem tem pecado não entra no céu. Então quer dizer, uma hora você está salvo, outra hora você não está. Por quê? Porque eles estão interpretando a Bíblia. Mas se eles pregassem o que Paulo pregava, essas dúvidas, essas perguntas, essas incoerências, nunca mais aconteceria. Entendeu? E o povo sairia dessa heresia.
Será que estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, não podemos, de forma alguma, querer interpretar a Bíblia da nossa forma. Não podemos, temos que pregar o que Paulo pregava. Então, olha aqui, 1 Coríntios 3, olha aí, acompanha aí. 1 Coríntios, vamos ver aqui. 1 Coríntios 3. Vou te dar alguns motivos do porquê devemos e temos que pegar o que Paulo pregava, por sensatez, por inteligência. Então, você vai entender aqui. Olha só, presta atenção aqui. Existe um tesouro escondido, que ninguém em canto nenhum sabe onde está. E todo mundo quer achar ele. Sabe o que fiz? Por exemplo, Jesus falou, Paulo, vem aqui. Com tanta gente na terra, Deus falou para Paulo aonde estava a mina do tesouro escondido. Ninguém sabia, todo mundo quer esse tesouro. E Deus disse assim, Paulo, vem aqui um pouquinho. E Paulo foi e Deus revelou tudo a Paulo. Então a minha opinião, eu comparo isso aqui a um tesouro escondido no campo. Porque a pessoa que ele lê isso aqui e pede Deus entendimento, ele já não ele não vai ser mais levado por qualquer tipo de doutrina. E quem dá esse conhecimento, quem dá esse entendimento, é o Cristo ressuscitado. Ele que dá o entendimento. O que faz o Espírito Santo te revelar? É a sua vontade de querer conhecer. Então, isso foi revelado a Paulo. Então, eu em minha sã consciência, eu reconheço que eu não posso fazer isso, querer interpretar a Bíblia da minha maneira, da maneira que eu achar que eu entenda. Por que eu não posso fazer isso? Porque Deus falou, foi com Paulo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o que Paulo fazia. Então, por isso que ele disse, sedes meus imitadores. Por isso que Paulo disse isso. Então, quem está entendendo isso aí? Então, por isso que ele disse, temos que vocês sejam meus imitadores. Ele quis dizer, pise aonde eu estou pisando, que vocês vão chegar lá também, que vocês vão chegar a ter esse conhecimento. Porque Deus me revelou, foi um mapa. Deus me revelou o tesouro escondido no campo. Então, se você pisar no caminho que Paulo andou, se você trilhar o caminho que Paulo trilhou, pega o caminho que ele trilhou, meu irmão. Pega o caminho que ele trilhou, que você vai achar esse tesouro aqui. Entendeu? Tem gente que está 30, 50, 100 anos aí na religião e não achou nem a entrada. Está longe. Não tem o conhecimento. Não tem a verdadeira palavra, a palavra revelada. A Paulo, a palavra que liberta. Entendeu? Então o que acontece? É por isso que nós temos que querer conhecer a verdade. Por quê? Porque Deus ele só mostrou essa verdade para Paulo. Por isso que nós não devemos interpretar a Bíblia da nossa forma. Tem que interpretar, tem que ser pregado o que Paulo pregou. Se pregasse o que Paulo pregou, olha, presta atenção aqui. 1 Coríntios 3, acompanha aí para que você entenda, entendeu? E que Deus também ele venha, através do seu interesse, da sua vontade, do seu querer, ele também te dá esse conhecimento. Não queira interpretar a Bíblia da sua forma, porque vai ser perca de tempo, porque você não vai acertar. Isso não é dado a qualquer um. Entendeu? Não queira interpretar a Bíblia da sua forma, porque você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum. É Jesus dizendo assim, você vai ler e não vai entender. Você está vendo e não vai enxergar. Entendeu? Nós não devemos interpretar a Bíblia da nossa forma.
Porque se nós queremos interpretar a Bíblia da nossa forma, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Vai dar heresia. Nós temos que pregar o que Paulo pregava. É por isso que as igrejas hoje estão vivendo na lei. As igrejas estão vivendo a lei. As igrejas estão vivendo de obras, de imposição de mãos, de batismo, entendeu? De subir no monte, buscando Deus no monte. Para que buscar Deus no monte se Deus mesmo falou, não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo de Deus, ele revela aquele que quer este conhecimento. Se você quer algo, você consegue algo. Por que você consegue? Porque você quer. Você é como se fosse uma obstinação. Você quer aquilo de qualquer forma. E quando você quer o conhecimento aqui, o Espírito Santo de Deus, ele vai te dando esse entendimento. Mas só que não é direto, como fez com Paulo. Para nós hoje é degrau. Vai subindo cada degrau. Paulo, ele não pregava Jesus, o Jesus de Nazaré. Paulo pregava o Cristo ressuscitado. Entendeu? É isso que acontecia com ele. Aí você fala, qual a diferença de pregar Jesus e pregar a Cristo? Porque se pregar a Jesus, olha só, se pregar Jesus, está pregando que ainda você vai ser salvo, que ainda você vai ser perdoado. Não é assim nas igrejas? Jesus vai te perdoar, Jesus vai te salvar, não é dessa forma? Então, quando se prega Cristo, não. Cristo já te salvou, Cristo já te libertou, já te abençoou. Hein? Esse é o evangelho que foi revelado a Paulo. Entendeu? Esse é o evangelho revelado a Paulo. Esse é o evangelho da graça. Essa é a palavra que liberta. Então, olha, João 16:13, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. João 14:26, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. O meu professor, o meu mestre é o Espírito Santo. Então, ele fala com você, olha para os pastores que eles estão pregando. Eu olhei para cada, reparei todos. Olhei todos. E eu senti do Espírito Santo, estão pregando Jesus de Nazaré. Agora olha para Paulo. O Espírito Santo, o que ele está pregando? Ele está pregando Cristo. Pela graça sois salvo, perdoou os pecados, já libertou, já santificou. Aí eu falei, opa, então eu não posso seguir o que eles estão pregando, o Jesus de Nazaré. Porque o Jesus de Nazaré, ele vai te perdoar. O Cristo ressuscitado, ele já te perdoou. Então, se você levar a sério isso, nunca mais você vai errar o alvo. Se você levar isso a sério ao pé da letra, se você crê no que eu estou falando aqui através da Bíblia, da parte de Deus, eu ainda nem li a Bíblia ainda, eu nem li. Eu estou falando revelações que eu aprendi com o Espírito Santo. Isso não se aprende em escola, não se aprende em esquina, não se aprende em escola dominical, em teologias. Coríntios 2, 6 e 7. Essa é a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, sabedoria oculta e mistério. Eu estou te falando aqui em sabedoria de Deus e não dos homens. Porque teologia é ensinamento de homens. A verdadeira teologia é do Espírito Santo. Veja o que os pastores estão pregando, e todos, sem exceção, pregando Jesus de Nazaré. Com certeza. Se você pregar Jesus de Nazaré, você ainda vai ser salvo porque ele ainda vai morrer. Não é verdade? Se você ler Mateus, ele ainda vai morrer. Se você Marcos, ele ainda vai morrer. Lucas também. João também, ele ainda vai morrer. Mas quando você lê Paulo, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já levou sobre si todas as nossas dores. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Paulo dizendo, olha só, sem idolatria a Paulo aqui, sem querer exaltar Paulo, porque eu exalto o Espírito Santo. Eu estou falando da revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo. Certo?
Então, aí você fala, o Senhor Paulo, não, eu não estou idolatrando. Eu estou falando que foi revelado a ele. O Senhor que eu sigo é o Cristo ressuscitado. Aí você está falando a Paulo, mas é claro, por que eu estou falando de Paulo? Porque Cristo revelou foi a Paulo, e o mapa da mina está nas cartas de Paulo, de Romanos até Hebreu. Deus, ele deu o mapa, ele deu a chave, foi para Paulo. E se você não ler as cartas de Paulo, você vai morrer e não vai saber nem um pedacinho da entrada, nem onde é o caminho que vai te levar a verdadeira palavra. Entendeu? 1 Coríntios 3,10, nós vamos começar a ler a palavra aqui. Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, segundo o mapa que Deus me deu, estou interpretando por minha conta aqui. Vou falar de novo, olha só, em Mateus 3, Jesus disse que o reino de Deus, ele é semelhante a um homem que no campo encontra um tesouro e ele pega e vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Então o que ele está falando aqui? Aí ele disse assim, quando eu revelar, eu vou revelar um homem onde é este campo. Aí ele vai ter todo entendimento, toda revelação. A graça é o reino de Deus. Eu estou comparando com uma mina do tesouro, uma mina cheia de diamantes, pedras preciosas, todo mundo quer, mas ninguém sabe onde é, ninguém sabe onde está. É um tesouro escondido. Não é que Deus revelou para o apóstolo Paulo onde é esta mina? Foi revelado a ele. E não é que Paulo, ele revelou esta maravilha para ele? E Paulo, esperto, ele foi anotando. Onde é Romanos capítulo 1, Efésios 2, Colossenses, Hebreus. A verdade é que Paulo ele morreu, mas ele deixou o mapa para nós chegarmos até a mina. São as suas cartas, de Romanos até Hebreu, o que serve para nós. Ele deixou o mapa que Deus revelou apenas para ele, mas ele nos deixou isto para que nós também tenhamos esse conhecimento. Agora, se bem que é verdade, o que eu estou falando aqui é sabedoria é imperfeito. 1 Coríntios 2,3. Todavia, falamos sabedoria entre 1, 2 ou 3. Quem não sabe de nada fala que eu sou louco, que eu sou soberbo. E não é nada disso. Eu estou te dizendo aqui os mistérios do reino de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É apenas isso. Eu quero te revelar a palavra que você não escuta nas igrejas. Eu quero te falar o que você não escuta lá. Entendeu? Talvez você fale assim, não é para pregar Jesus, falso profeta. Você não entende o que eu estou falando então. Aí fala assim, para que vendo veja não ouço, tendo ouvido não ouço, para que não se converta. Marcos 4,12. Eu sou obrigado a lembrar desse texto. A você que talvez passa na sua cabeça que eu estou dizendo aqui que não é para pregar o Jesus de Nazaré. Mas há alguns tempos, eu encontrei esse mapa do tesouro. Me foi revelado para quem foi dado esse mapa. Entendeu? Coríntios 3,10. Segundo o mapa de Deus que me foi dado. Segundo a graça de Deus que me foi dado. Foi dado a quem? Foi dado ao apóstolo Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Então, só o apóstolo Paulo ele tem. O Pedro, ele ficou sabendo, era a entrada, mas depois ele se perdeu. Ele ficou perdido, ele não entendia as cartas de Paulo. Pedro, cuidado, meus irmãos, que o diabo está ao teu derredor. Essas eram as palavras de Pedro. Pedro ainda vivia na lei. Não tem nada de diabo ao redor. Mas quando não sabe onde é a mina, aí você tem que pregar alguma coisa, você tem que falar alguma coisa. Se você não sabe o que pregar, você tem que falar alguma coisa. Mas quando você descobre o tesouro, que você entra na mina, que você chega, ouro, diamante, rubins, pedras preciosas, pérolas, você vai lembrar de diabo devorador? Claro que não. Entendeu?
É porque ele ainda não chegou na mina, você ainda não chegou na mina. Ele não entrou na mina ainda, no conhecimento que é isso aqui. 1 Coríntios 3,10, nunca esqueça disso. Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento e outro edifício sobre ele. Mas veja lá quando cada um edifica. Tem que ter essa atenção. Como nós devemos edificar? Como? Ele deixou tudo escrito. 1 Coríntios 11, verso 1. 1 Coríntios 11, verso 1, olha. Serdes meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Está aqui, 1 Coríntios. Só vai errar a edificação que o sistema está errando, está claro, está bem claro, o sistema está errando. Está todos errando. Você não pode falar de pecador que já foi justificado, então eles estão errando. Você não pode falar de endemoniado para quem foi liberto em Cristo. Você não pode falar que está perdido porque para quem já foi comprado com bom preço. Então eles estão errando a edificação. Eles estão errando. Entendeu? Então aí por que eles estão errando? Porque eles nem sabem que existe o mapa. Qual a pessoa que não quer a mina do tesouro, mas não sabe que existe o mapa? Prefere ser guiado pelo que o dirigente fala. Não quer saber de ler isso aqui. Entendeu? Por isso que Deus disse, os meus eles erram por não conhecer as escrituras. Então, talvez por preguiça de ler isso aqui, eles são levados pelo que o pastor, pelo que o dirigente, pelo que o obreiro, pelo que o diácono fala. Porque não quer ler isso aqui. Então, se você não lê isso aqui, você não vai ter conhecimento. Você vai ser levado para o buraco. Você vai ser levado pelas obras da lei. Coríntios 11:1. Sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Como eu fui de Cristo. Mas aí o que acontece? O pastor ele não quer fazer isso. Entendeu? O pastor, ele quer buscar em Deus o que ele deve pregar. Entendeu? Ah, eu vou buscar em Deus o que eu devo pregar? Não. Entenderam? Não é dessa forma. Olha, eu vou falar uma coisa. Quando eu não conhecia a graça e o apostolado, eu ficava me perguntando como se lê a Bíblia. Aí eu buscava em oração, quando eu não conhecia essa palavra que me foi revelada. Mas quando eu conheci a graça de Deus, eu não preciso mais fazer essas coisas, porque já foi tudo feito. Aí o que eu faço? Coríntios 11:1. Eu imito Paulo. Entendeu? É isso aí que eu faço. Pela graça sois salvos. Entendeu? Então o que acontece? Tem que ser pregado o que o apóstolo Paulo pregava. Nós temos que submeter o apostolado. Se fizer isso, você vai ter direção para a sua vida. Então, temos que parar de ficar incomodando Deus. Você tem que submeter o apostolado. Romanos 1:5. Recebemos a graça e o apostolado. Submeta-se ao apostolado. O apostolado é a perfeita direção de Deus para a sua vida. Entenderam? Então, é isso que tem que ser feito. Agora, se você está debaixo do apostolado, acabou a preocupação. Se você está debaixo de apostolado, não tem devorador, não tem demônio, tem anjos para te servir. Tem anjos para te guiar, é diferente de quem prega a lei, de quem vive as obras da lei. Você lembra, o tempo da lei era, sai Satanás, está amarrado, sai daqui. Você está entendendo? Não tem mais isso para quem está vivendo a graça, para quem achou esse tesouro aqui. Por quê? Tem anjos para nos servir. Entendeu? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus.
Entendeu? Então, quando se for pregar a Bíblia, quando se for pregar, não se deve interpretar a Bíblia por nós mesmos. Nós não devemos querer interpretar a Bíblia, porque isso já foi revelado ao apóstolo Paulo. Então nós temos que pregar o que o apóstolo Paulo pregava, porque foi ele que recebeu do próprio Cristo ressuscitado, quando subiu ao terceiro céu em espírito, e que Deus revelou toda a verdade para ele. Então, o que serve para nós, as cartas de Paulo, é de Romanos até Hebreus. O Cristo ressuscitado. Você entendeu? Agora, quem vive em graça, não existe obra da lei, não existe